Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Eu quero começar o episódio de hoje com uma pergunta. Carente profissional ou deslocada crônica? Foi isso que eu me perguntei quando eu comecei o roteiro desse episódio. Recentemente, eu terminei de ler a biografia do Matthew Perry, o ator que interpretava o Chandler em Friends, e foi mais sensível e sincero do que eu imaginava essa leitura. E isso aconteceu porque eu me identifiquei muito com ele, mais do que eu podia imaginar. Eu acabei descobrindo que o personagem e o ator se misturavam completamente, que a vida real de um acabava virando piada e enredo para a atuação do outro. Nesse meio do caminho tinha uma passagem sobre ele inevitavelmente começar a temer que fosse ser abandonado pela namorada da época e que, para não sofrer com isso, ele terminava antes e ia embora primeiro. E lá na outra ponta tinha o desejo dele se casar com alguém e ter filhos. Eu só quero abrir um parênteses. Se tiver tendo um barulhinho de fundo de alguma coisa se batendo, é porque tem provavelmente um sabiá laranjeira tomando banho num baldinho de água do lado de fora da minha casa. A gente tá na quarta onda de calor do Rio Grande do Sul, tá 33 graus hoje. Então, se tiver um barulhinho de fundo, é algum passarinho tomando banho pra passar o calor. Mas agora voltando. O Matthew faleceu em 2023. Literalmente 2 dias depois que eu completei 30 anos. E eu fiquei muito triste. Mais triste ainda porque agora eu não tenho, como agradecer a ele por esse livro e, enfim, tudo que ele confidenciou. O fato dele mencionar o medo do abandono e a inevitável ida embora antes disso acontecer me bateu. Essa parte me fez lembrar de todas, ou pelo menos boa parte, das vezes onde eu tentei desesperadamente, humilhantemente, me encaixar, ser incluída, criar algum tipo de laço e evitar perdas iminentes. Nunca funcionou. E aí eu lembro que eu fico muito impressionada quando eu vejo pessoas que conseguem construir relações e principalmente conseguem manter elas ao longo do tempo. Não importa quanto tempo, só de manter eu já fico impressionada. Fazendo esse roteiro eu me dei conta que isso não é uma coisa que acabou quebrando dentro de mim, que, sei lá, eu desaprendi a manter as pessoas na minha vida ou algo assim. Percebi que eu nunca tive isso. Eu tentava muito, mas com o passar dos anos eu fui me sentindo meio esgotada, sabe? Eu não sentia, sinceramente, que eu tinha me tornado parte de algo, de algum grupo, de alguma coisa, que eu era uma peça importante de algo. Nunca senti isso. Eu era a conhecida, não a amiga. É tipo aquela personagem que aparece de vez em quando na série pra preencher uma cena, que chega, fala uma coisa engraçada e depois, sei lá, ela se muda porque ficou desempregada. Tipo isso. Eu já parei pra pensar se eu só era totalmente desinteressante, sei lá, porque pode ser, né? Mas no fim eu acho que o fato de eu me interessar tanto por ser ou não notada pelas pessoas, amada pelas pessoas, meio que fez eu me perder de mim, sabe? Não sei. Aí eu só aceitei esse fato e passei a me voltar bastante pra mim. Se tu ouviu alguns episódios antigos, tu sabe que eu parei de tentar começar relacionamentos amorosos mesmo. E um pouco foi por isso. Por não saber se eu era interessante o suficiente, ou achar que de fato eu era suficientemente interessante, mas ter medo de começar e dar errado, e mesmo que não desse errado, de pensar que em algum momento a pessoa ia perceber que eu não era tão legal assim e ela ia embora. Então, para eu evitar tudo isso, eu acabei sendo exatamente o que o Matthew Perry foi. E isso me bateu de um jeito muito esquisito. Eu escrevi um texto no Substack recentemente. No segundo que eu acabei a leitura, eu escrevi sobre, porque eu estava muito mexida, muito emocionada. E eu falava isso, de como que uma pessoa que nunca soube da minha existência, que morava lá nos Estados Unidos e que tinha quase o dobro da minha idade,
conseguiu me descrever completamente num livro falando só sobre si mesmo, sabe? Então eu percebi que no fim das contas eu preciso me achar legal de novo, interessante de novo, perceber que eu sou sim uma pessoa completa e válida, para que, quem sabe, um dia eu coloque todo esse sentimento por mim, esse meu verdadeiro eu, no mundo de novo, sabe? Mas sem que eu tenha que fazer um esforço quase sobre-humano para, olha como eu sou interessante, olha como eu sou divertida, olha como eu sou legal, olha como eu tenho várias outras qualidades na minha vida que podem ser ótimas para você, que vai fazer você querer que eu esteja na sua vida, seja como sua amiga, sua namorada, enfim, não sei. E isso foi bonito ao mesmo tempo que foi dolorido de perceber ao longo da vida. Mas me deu uma paz muito grande quando eu tive esse entendimento. Porque foram tantos anos tentando, e no meu texto eu até falo, eu tenho 31 anos de idade. Então o que mais tem é momentos que eu consigo me lembrar de eu me humilhando de alguma maneira para fazer o que os outros estavam fazendo, me comportar como os outros estavam se comportando, ou passar a me comportar de um jeito que eu sabia que a pessoa ia querer que eu me comportasse para que aos olhos dela eu fosse interessante. Então eu me perdi completamente, assim, foi muito tempo e é até um pouco vergonhoso para mim ter essa clareza de que não tem muitos anos que eu parei de fazer isso. Eu já era bastante adulta e eu ainda estava fazendo isso. Porque um pouco, beleza, não vou assim ser tão crítica comigo. Eu acho que é do ser humano querer ser visto, percebido, porque de um jeito ou outro nós somos seres sociais, né? A gente nasce e morre sozinho, mas nesse meio de caminho a gente quer pessoas ao nosso redor de alguma forma. Então eu não vou assim ser tão, nossa, eu fui horrível, olha que vergonha, olha... Não, também não é assim. Mas hoje, com quase 32, eu consigo perceber que finalmente eu me soltei disso, sabe? Na maioria do tempo, pelo menos. De entender o que eu sou e que, tá, beleza, eu precisei passar por essas coisas para entender que eu não precisava ter feito essas coisas. Mas ter lido esse livro me abriu bastante, assim, o coração mesmo e a cabeça. De me entender um pouco mais. Eu não pensei que fosse tão profundo ler a biografia de uma pessoa, mas parecia que eu estava me lendo no livro, então isso mexeu bastante comigo, mas foi ótimo. Quem não leu esse livro, eu recomendo que leia, porque é bastante interessante entender o personagem e o ator e como que ele viveu. É Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, o nome do livro. E, assim, eu precisava fazer um episódio sobre isso. Eu tinha uma lista no meu caderno de coisas que eu queria fazer nos últimos dias, na última semana ou no feriado de carnaval. E mesmo tendo feito um texto que tem pessoas chegando agora no Substack e curtindo, achei interessante, eu tinha anotado que eu precisava fazer um podcast sobre. Porque eu precisava falar também sobre isso, não só escrever. Então, eu acredito que é isso. Foi o que eu senti lendo esse livro e as poucas conclusões, mas bem profundas, que eu tive de pensamento sobre essa leitura. A gente não precisa mais fingir, não precisa mais querer dar um grande show o tempo inteiro para ser visto e interessante. A gente só precisa entender o nosso lugar e o que a gente quer de verdade. Não tem que ser uma coisa triste, um esforço, uma coisa que tu precisa estar em alerta o tempo inteiro para que alguém goste de ti. Então, não sei exatamente se essa é a mensagem que eu fecho o episódio, mas é a mensagem que eu tenho para dizer hoje. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau.